Olá, pessoal, boa noite a todos. Mais um dia especial, né? Uma terça-feira especial, com o nosso papo com o Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre no rumo do mundo da regeneração. Sejam todos muito bem-vindos. Já presentes aqui, Rodrigo, Mariane, Celso, muito bem-vindo. Obrigado. Mariane, Eu que agradeço. Oi, desculpa. Mariane, você pode fazer a prece inicial para a gente? Claro. Pedir para todo mundo fechar os olhos, para a gente entrar em contato com essa ambiência que é preparada sempre, em cada um dos lares da gente que está aqui, das pessoas que também vão estar assistindo, que essa ambiência se faça presente, que essa ambiência de paz, de reflexão, de amor, de facilitação do aprendizado, desse estudo tão rico que é mensalmente trazido aqui, debatido com os ensinamentos trazidos aqui e tão bem conduzidos pelos céus, que eles possam ser fonte de reflexão, aprendizado a cada um de nós e que estejamos de coração e mente aberta a tudo que aqui será conversado, a tudo que aqui será estudado no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver aqui. Essa condição de me enrolar no início, como vocês sabem que é comum, então eu não fico chateado. Acontece com todos nós, Celso. Fica tranquilo. Com todos nós, né? Olá, Sueli, seja bem-vinda. Estamos vendo, Oi, boa Celso. noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vocês estão vendo? Boa noite. Estou vendo, sim. Estou aqui quietinha. Tá ótimo. Então, nós estamos estudando o 13º capítulo do livro. Nós paramos da última vez nesse slide aqui. Relembrando, era a situação de que eles convocaram uma reunião mediúnica com duas médiums, uma do plano físico, outra do plano espiritual, porque, na verdade, esse trabalho dizia respeito a coisas programadas, e esses espíritos que iam se manifestar eram espíritos que estavam atrapalhando a instituição onde eles estavam albergados e consequentemente, o próprio movimento espírita. Já houve, nessa altura, a manifestação daquele anão que ele foi retirado da manifestação e terminou a manifestação. Ele foi levado para um lugar para depois ser contatado, e aqui nós estamos entrando na segunda manifestação, que é aquele bispo, ex-bispo, né? Que ele desencarnou em condições, desencarnou pela Inquisição, né? Ele mesmo foi vítima das pessoas que o traíram, no sentido de que ele não deixava essas pessoas participarem do lucro das coisas erradas que ele fazia. Então, essas pessoas o denunciaram e ele foi morto pela Inquisição. Sendo que uma dessas pessoas que o denunciou e que trabalhava com ele naquela época, mais tarde viria a ser Gumersindo, o dirigente dessa instituição onde eles estavam albergados. E então, nessa reunião, o Gumersindo e a esposa
e mais outro casal, eles compareceram a essa reunião em sono, durante o sono, e assistiram a todas essas coisas. E aqui, nessa manifestação, depois de tudo o que aconteceu, o benfeitor Barçanufo ele começa a dar elucidações a respeito, sendo que o que era mais marcante nesse momento é que esse bispo, ele, como reação, ele se transforma num ser lupino, né? Fica com essa aparência de lobo, e aqueles que o seguiam, que eram mais ou menos 50, se assustaram e fugiram, né? Porque eles nunca tinham visto aquilo, né? Então, aqui nós chegamos nessa parte em que Barçanufo explica esse fenômeno. E ele fala que a matéria maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo de forma e passa-se a viver exteriormente, que é exclusivo dos campos internos. Quando passou esse slide, da última vez, eu falei para vocês que eu tinha ficado na dúvida, muitas dúvidas a respeito disso, porque, para mim, até onde eu tinha aprendido, a ectoplasma era uma matéria do corpo físico, da parte sutil do corpo físico, que é o corpo vital, produzida ali. E tem características que pode apresentar estados que dizem respeito aos dois estados, o estado físico e, no seu modo mais sutil, beira a qualidade da matéria do perispírito. Mas aí, lendo isso aqui, eu imaginei que, como o corpo físico é uma projeção do perispírito, do corpo astral, e se nós temos, por exemplo, centros de força no corpo físico e também temos os correspondentes no corpo astral, esse ectoplasma também é um tipo de ectoplasma que era produzido no corpo espiritual, né? Então, ele explica que por que o espírito toma essa aparência, porque, na realidade, e aí ele vai seguir explicando isso. Na realidade, nós tomamos a aparência que nós plasmamos de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que nós vivemos mentalmente, né? Então, ele fala que, da mesma forma, os acontecimentos são programados conforme os atos do passado como efeitos vivos em expectativas de transformações. Então, ele quer dizer com isso que os nossos atos passados, eles vivem em nós. E eles produzem situações das quais nós não podemos nos livrar. Porque da mesma forma como nós produzimos pensamentos, e essa força criadora do princípio inteligente nos é dada pelo próprio Criador, né? A capacidade de criar, isso é interessante nós percebermos, porque os cientistas podem imitar tudo, mas eles não podem imitar a fonte da criação. Então, esse poder criativo que nós temos, ele existe tanto para as coisas positivas quanto para as coisas negativas. E, como os espíritos dizem, ninguém foge de si mesmo. Nós já aprendemos, claramente, que as nossas ações são livres, de acordo com as nossas escolhas, mas as consequências são inexoráveis. São sempre fruto das nossas escolhas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, ele explica aqui que o pensamento é registro vivo. Isso, pois é, não adianta, né, Rodrigo? Você tenta, mas não consegue. O que, aliás, é até interessante que nós falemos a respeito disso, vocês me permitam
uma pequena digressão. Na realidade, diz respeito ao assunto, mas é importante discutir isso. Nós temos muitas dívidas. Nós todos cometemos muitos erros no passado. E muitas vezes esses erros têm consequências que nos fazem sofrer bastante. Mas nós temos que nos lembrar que nós estamos reencarnados também para corrigir o nosso rumo. Então, nós também precisamos pensar e que, paralelamente a essa realidade da nossa consciência, nós temos tempo, ensejo e condições emocionais de produzir coisas boas, fazer boas escolhas, trabalhar, porque esse é o escopo da nossa existência, é nós agirmos no bem de maneira a nos equilibrarmos diante das nossas dívidas. Não teria sentido que eu parasse de agir simplesmente porque eu me sinto culpado em relação a todas as coisas que eu fiz. A consciência me chama, me fala a verdade a respeito de mim mesmo. Mas isso não deve me levar à inação, porque é justamente a partir das coisas boas que eu faço que eu encontro esse equilíbrio. E eu estou aqui para isso, né? Então, nós precisamos desenvolver uma certa maturidade espiritual de perceber essa possibilidade de compensar com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, com muita coragem, com muito enfrentamento, todas essas antigas dívidas que nós temos. Não teria sentido se fosse diferente, né? Deus não quer que nós fiquemos inativos, quer que nós cresçamos. Então, se cada um de nós fosse estagnar no tempo até o último ceitil de dívida espiritual, eu não ia pegar vocês nem nas próximas duas classes, além do mundo de regeneração, porque então a vida é assim, não adianta a gente ficar parado. O que importa é a intenção, é trabalhar, né, para compensar. O pensamento é registro vivo e fidedigno a expor nossas mais profundas e verdadeiras intenções, mesmo que não queiramos que isso seja conhecido exteriormente. Por isso é que a linguagem dos espíritos, como é pelo pensamento, ela é insofismável, né? Não há enganação, não há sofisma. Na linguagem articulada, eu posso falar uma coisa, pensar outra e agir conforme uma terceira coisa. Mas em termos de comunicação dos espíritos, isso não é possível. Fora do corpo, eu sou o que eu sou na realidade, do ponto de vista moral, né? Mesmo que não queiramos que seja conhecido exteriormente. Onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração, disse Jesus. E essa frase explica tudo, né? Aspirações e anelos passam a ter vida e se tornam verdadeiros tesouros pelos quais se luta, mesmo que de forma inconsciente. Por quê? Mesmo que de forma inconsciente. Porque a base, os nossos desejos, as coisas que nós realmente queremos, são essas que determinam a nossa vida. Não aquilo que nós queremos que os outros vejam em nós. Por isso é que o caminho, Joana fala muito disso, o caminho do autoconhecimento é que me faz perceber o que eu verdadeiramente sou. Me faz perceber
onde está o meu tesouro? Porque aí eu vou encontrar o meu coração. E para isso é preciso uma dose de coragem. Mas coragem que é estimulada pelos próprios amigos espirituais, ao mesmo tempo que nós somos muito auxiliados nesse sentido. Né? Nas experiências de erro e de acerto, seleciona-se automaticamente o que achamos propiciar felicidade, porque na nossa idade espiritual, para muita gente, uma certa confusão entre prazer e felicidade. Né? As pessoas, às vezes, se fixam, têm foco na busca do prazer, achando que dessa maneira é que serão felizes. Então, isso é uma coisa, por isso, mais uma vez, aqui o valor do autoconhecimento e, principalmente, do senso moral, porque é o senso moral que vai determinar o que realmente tem valor para nós. Né? E quantas pessoas se perdem nisso, né, Celso? Sem dúvida Boa noite, alguma. Celso. Boa noite, Mateus. E quantas pessoas se perdem nisso? Na realidade, Mateus, eu não sei se você vai concordar, elas se perdem até na própria argumentação que defende essa busca, que não é uma busca de coisas moralmente preciosas, vamos dizer assim. Então, Sim. as pessoas vivem uma situação às vezes, de muita tendenciosidade, né? Elas procuram justificar determinadas coisas, justificar por que age assim. Eu também tenho que ser feliz, afinal de contas, e tal, não sei o quê. Ser feliz. Mas se você tem problemas de saúde, porque você se alimenta de determinada coisa que o seu sistema cardiocirculatório condena, não é você tentar justificar esse tipo de coisa. Né? Você tem que se modificar mesmo. Né? Justamente. Nas experiências de fixação mental, plasmam-se no modelo organizador biológico as formas que o espírito assumirá em futura encarnação. E eu aqui, só depois que começa o trabalho, eu me lembro que a minha querida esposa me sugere que eu faça um gargarejo antes, para que eu não fique com esse pigarro, mas eu esqueço. Ainda vou me lembrar. E aqui ele fala do modelo organizador biológico. Porque o que eu trago para a minha encarnação um corpo programado para ela, com todas as coisas boas e com todas as coisas pelas quais eu tenho que passar. Esse instrumento físico, está lá o espírito falando, né? De tomar um instrumento de acordo com a natureza material do mundo em que você vai encarnar. Esse corpo físico tem também a minha capacidade, os talentos que eu desenvolvi ao longo das minhas outras existências, para que eu utilize esses talentos a bem da vida, a bem de uma maneira geral, porque uma maneira de eu me adiantar é contribuindo com as coisas que eu desenvolvi, justamente para que eu possa dar o meu quinhão. Né? Então, eu venho com esse corpo físico, ajo, e tudo aquilo que eu fizer que tenha efeito moral, vai se plasmar no meu modelo biológico. E eu levo daqui, então, o resultado de o conjunto das minhas ações, todas marcadas no meu perispírito. Então,
do ponto de vista da saúde física e espiritual, eu tenho lá registrado todos os meus atos. Do ponto de vista da conduta moral, igualmente, né? Então, por isso, me permitam me demorar um pouquinho nesse ponto também. Tem aí a discussão a respeito de comer carne, não comer carne, e as pessoas, às vezes, insistem muito em discutir se faz bem ou faz mal, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. A realidade está lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, pergunta 722. Você tem que viver conforme a sua natureza. Mas isso que o Espírito fala lá, viver conforme a sua natureza é viver de acordo com a natureza que você também deseja ter. Então, eu não como carne há muitos anos. O que não tem, por favor, não há menor mérito da minha parte nisso. Eu isso não se trata aqui de juízo de valor, de forma alguma. Mas é uma questão de exercício, quer dizer, é uma escolha, né? Então, discute-se muito se faz bem ou se faz mal, se é conveniente, se não é, e todas essas coisas. Eu não discuto isso. Eu discuto o direito que eu tenho de levar para o meu organizador biológico o hábito que eu quero se plágio nele. Eu não desejo mais me alimentar de carne, como espírito em futuras encarnações. Então, eu quero levar para o meu modelo isso. E, de forma alguma, isso não tem o menor laivo de crítica a quem é carnívoro, de forma alguma. Aqui em casa, tem gente que come carne, todas essas coisas. Mas não é comparação de coisa nenhuma. É só o direito que eu tenho de fazer essa escolha para que o meu organizador biológico leve esse desejo. Eu também posso fazer muitas escolhas erradas e, independentemente de eu querer ou não, o meu organizador biológico vai levar essa marca também. Então, é o que ele está explicando aqui. Toda forma é precedida de um modelo que lhe expressa o desejado, que se vai adaptando ao que lhe corresponde na mente. Você é o que você pensa. E nem sempre você traz para o plano do consciente os seus hábitos mentais, não é isso? Às vezes você tem determinada conduta que você não quer que aquilo seja perceptível, mas está lá, está na sua origem. Por isso é que o espírita é muito autocrítico quando compreende isso. Porque, você é assim. Não, será que eu sou isso mesmo? Não, eu não sou isso. Eu acho que isso é bom. E eu desejo ser assim. Eu quero ser assim, mas eu não sou assim. Ainda não sou assim. Muito pelo contrário. É difícil para mim lutar contra isso e tal. O Celso é muito calmo. Meu Deus do céu, como essa pessoa me conhece pouco. Como me conhece pouco. É zen. Não tenho nada de zen. Né? Eu, depois de muitos anos, eu fui descobrir que eu sou ansioso. Então, esse hábito de se dizer a verdade é o ponto de partida para você mudar. Porque se você não se conhecer, você não pode mudar. Planejando, o espírito emite... Opa, Simone, por favor. É uma colocação, até uma brincadeira que você falou da ansiedade. É interessante que as pessoas julgam a gente de uma forma e a gente também se julga. Eu tomo remédio para ansiedade também. Eu tomo remédio para ansiedade, na verdade. E eu, particularmente, nunca achei que eu fosse ansiosa. Eu chegava a falar para as pessoas que estavam à minha volta, falava assim, nossa, você é muito ansiosa. E as pessoas acabaram não precisando tomar remédio em nada, e eu precisei. Pois é interessante como a gente, às vezes, não se conhece, né? É verdade, entendo isso.
É? Não, eu não entendo exatamente isso. Eu também, assim, eu também tomo um remédio e, tipo, engraçado que, tipo, aparentemente eu não me pareço ansioso, mas, por exemplo, se vocês olharem minhas mãos, por exemplo, elas têm marcas, assim, por questões de roer a unha muito forte. Minha tia sabe. É, e, tipo, mas como uma coisa que, tipo, dá pra esconder, e na minha fala, minha forma de comportamento não expressa uma certa ansiedade, as pessoas acham que eu não sou ansioso e até acham estranho quando se espantam quando eu falo que eu tomo remédio por ansiedade. É, E eu falo comigo isso também. abertamente, porque eu acho que estamos vivendo uma sociedade muito ansiosa, né? Por questões, vários problemas. E eu acho que hoje em dia é até difícil não dizer que, tipo, quem não é ansioso, né? Quem não passa por níveis de estresse tão grande e que às vezes precisam realmente de uma ajuda, Sem de dúvida. ajuda tanto Perfeito. psicológica quanto psiquiátrica, e Quanto espiritual, às isso, vezes. exato, pois é, justamente. Então, olha, Matheus, falando a respeito disso, nós podemos pensar no seguinte: é, é, se nós tomamos remédio para ansiedade, é porque nós buscamos um estado que faz com que nós nos sintamos melhor e todas essas coisas. Mas olha a vida que a gente leva. Eu presto atenção aqui. Outro dia, o Divaldo, numa das palestras, ele falou a respeito falou um nome técnico, né, de uma pessoa que tem fobia por barulho. E eu me enquadrei nesse negócio aí, né, porque eu tenho lá minhas dúvidas. Oi? Eu também, tá, Celso? Eu Né? tenho muita questão com barulho. Nossa, eu Muito chego a me obrigado pela considerar uma solidariedade. pessoa, eu chego a me considerar uma pessoa chata, porque todo e qualquer barulho repetitivo ou barulho que eu considere muito alto, tira mesmo, sabe, a minha O concentração, foco. o meu foco completamente. Eu sou muito Isso. chata com barulho. Estou errada, mas sou. Não, olha só, vamos fazer então, é útil que nós façamos algumas considerações a respeito disso. Eu, por exemplo, eu notei, eu acho assim, que como é que era lá o homem das cavernas, né? Por que ele buscava caverna? Porque era uma coisa que ele só tinha uma entrada. Então, se só tinha uma entrada, normalmente, né, ele podia ver quem estava entrando, o bicho que estava entrando, e se defender melhor, porque ele estava com as costas resguardadas pelo fundo da caverna. Então, o homem sempre buscou morar para quê? Porque ele sai para procurar comida e se defender das intempéries, mas ele precisa de um lugar para estar bem, para viver, para proteger os seus, para estar em paz, descansar, né? Então, agora, isso desde lá dos tempos das cavernas, mas hoje em dia, todo mundo precisa de um lar, não é só para se proteger da chuva ou de quer que seja. Você precisa ter um lar, ter um lugar onde você, de volta da luta, você possa descansar, você possa estar em paz, você possa estar com os seus que você ama e trocando esse alimento do amor, e você precisa disso. Aí você trabalha o dia inteiro, você vive lá fora todas as coisas que você tem que viver por obrigação. Aí você chega em casa, toma seu banho, janta, se entretém com alguma coisa e vai dormir. Aí você bota a cabeça no travesseiro, aí o vizinho
que quer ouvir a música do jeito que ele quer. Ele não pede licença com o barulho que ele produz para entrar pela minha janela dentro. E eu não consigo dormir. Não consigo dormir e preciso acordar cedo no dia seguinte. Ora, a que estado emocional isso pode me levar? Né? Por isso que, por defeito meu, reconheço, eu sofro, eu não sei se eu sofro mais do barulho ou da indignação de entender que aquele ser humano ali não está me respeitando tanto, e eu, que respeito tanto o vizinho. Né? Quer dizer, na realidade, o meu respeito é obrigação, mas esse estado é um dos exemplos que me leva a ser ansioso. É uma das coisas que me acontece que faz com que eu não tenha, assim, a minha vida emocional completamente sã. Uma das coisas. Né? Então, você nota que você está vivendo num lugar onde os barulhos começam a diminuir depois da meia-noite. Se você quiser dormir mais cedo, você não consegue, porque a vida em volta não dorme mais cedo. Né? Então, isso leva você a muitas coisas, muitos estados estranhos e que você não quer viver. É claro que o certo é que nós procuremos meditar, procuremos aprender a independer dessas coisas para viver bem, e é um esforço que é interessante que nós façamos, mas isso é do nosso tempo. Então, quando eu ouço que outras pessoas são ansiosas, primeiro eu me sinto mais tranquilo, porque tem gente solidária aos meus problemas. Né? Mas é difícil mesmo, é difícil. Além do que, por exemplo, eu fico pensando na Simone. Simone, ela abraçou muitas responsabilidades. Desculpe, Simone, eu não estou querendo fazer comentários a respeito mas a gente vê que você trabalha bastante, você é muito responsável, você ama boa qualidade das coisas que você faz, isso é perceptível nos seus atos. Então, essa preocupação também pode gerar algum tipo de coisa nesse sentido. Né? Então, a responsabilidade, a maneira como nós lidamos com as responsabilidades também pode fazer com que nós nos sintamos ansiosos. Né? Então, tudo nos convida a um plano de educação emocional. Tudo nos convida. Então, é o de que nós necessitamos planejar a nossa reeducação emocional. Isso, às vezes, é difícil, porque às vezes nós não temos muito tempo, não sobra realmente tempo. Nós sabemos que nós precisamos trabalhar, fazer muitas coisas, mas nós precisamos, uma hora nós precisamos mexer nisso, pensar nessa reeducação emocional, através de meditação, através de reflexão. Aliás, né? Olha a cabeça, a cabeça da gente, como funciona. Vocês devem ter alguma coisa na programação de vocês que fale a respeito disso. Né? Então, é uma coisa interessante, né? Falar a respeito de educação emocional, meditação e todas essas coisas, porque é uma coisa boa para todo mundo. Desculpe a longa digressão, mas já achei interessante falar a respeito disso. Né? Aí ele dá aqui exemplos. O exemplo do espírito que, desencarnado, não necessitava mais de óculos para corrigir problema. É muito interessante. Na realidade, Rodrigo, eu acho que o espírita nunca foi tão meditante como é agora. Nunca. Está, sim, uma coisa que está crescendo muito.
E depois a gente pode conversar sobre essa programação mindfulness, né? Então, que é uma coisa muito boa, né? Faz muito sentido. Pois é. O exemplo do espírito que desencarnado não necessitava mais de óculos para corrigir problema que era físico. Todavia, mantinha na aparência como espírito os óculos, porque era a imagem inconsciente que mantinha de si mesmo. Então, quando nós desencarnamos, que nós não temos mais. Tá bom, Mariana, tá bom. Nós não temos, quando nós desencarnamos, nós não temos mais o corpo físico, nós necessitamos de uma referência de nós mesmos, porque nós somos seres gregários, interativos. E essa referência que nós temos de nós mesmos, ela está no nosso inconsciente, então nós projetamos isso no nosso corpo astral. E essa é a aparência que nós temos, que também, dependendo do modo de ser, do nosso desenvolvimento, ela pode mudar. E que é o que a gente está vendo aqui também, porque a aparência desse ser lupino ela é plasmada pelo que existe no interior dele. Outro exemplo do espírito, que ao desencarnar como criança, continua o desenvolvimento correspondente ao físico planejado, mas ao encontrar seus afetos, prefere manter a aparência infantil, evitando os choques emocionais. Por quê? A mãe sabe que seu filho desencarnou com 8 anos. E quando ela desencarna, ela quer ver aquela criança, que na realidade não é uma criança. Então, é isso que ele está dizendo. O espírito prefere manter a aparência infantil, evitando choques emocionais. A grande relevância da vida mental, mantenedora de todos os acontecimentos e clichês formulados, além de fomentadora de necessidades reais ou falsas. Isso na nossa vida espiritual é muito relevante. Na verdade, isso aí nós vamos longe falando a respeito disso, porque os sonhos que nós temos, a interpretação visiva dos acontecimentos do nosso marcados no nosso inconsciente, são todas formulações mentais, são coisas. Nós sonhamos com aquilo que nos preocupa, que é importante para nós. Isso vem na forma de imagens, né? E essas imagens não são coisas, vamos dizer assim, existem realmente. Essas imagens existem realmente. Quando os espíritos se aproximam de nós, conforme explica André Luiz, o que eles veem é a nossa aura também, que como ele diz, é a antecâmara do espírito, e nessa aura está ali, passa o rio dos nossos pensamentos que nos caracteriza. Por isso que os espíritos mais desenvolvidos nos conhecem. E por isso é que nós não podemos esconder de ninguém a realidade do que nós somos. Porque estão ali, os nossos pensamentos, as coisas que nós pensamos estão ali bem apresentáveis nesse campo da nossa aura. Entre planejamento e ação existe apenas a oportunidade para os que não têm controle sobre a fonte das ideias. Por isso, a disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Então, aqui, ele está falando de uma coisa interessante. Eu sou, na realidade, o que eu desejo. Então, ele fala que entre o planejamento e a ação existe apenas uma oportunidade. Então, alguém que deseje muito uma coisa não age de acordo apenas porque não teve oportunidade, mas desde que a oportunidade surge, a pessoa está agindo de acordo.
E aí ele fala aqui no valor da disciplina mental, que é importante para nós, porque nós temos conhecimento daquilo que é melhor para nós. Nós não podemos negar isso. Então, nós temos que planejar a nossa vida, incluindo a possibilidade de desenvolver esses valores. E isso começa no nosso fundamental, nas coisas que nós pensamos. Então, os nossos hábitos, quer dizer, por exemplo, porque quando nós vamos fazer uma oração, o que acontece? O processo que acontece quando nós vamos fazer uma oração. Primeiro, eu vivo a minha parte interna. Eu projeto o meu meio interno, eu exteriorizo o meu meio interno. Se eu vou orar, por exemplo, a Jesus, eu penso realmente em Jesus. Eu me lembro que no livro Painéis da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda também fala, ele estava vendo a atividade, ia começar a atividade de passe. Então, o dirigente encarnado do passe, ele faz uma oração. Mas ele nota, o Manuel Filomeno nota, e ele comenta, ele nem exteriorizou a sua prece. Então, ele só ficou nas palavras. Ele falava, ele articulava aquelas palavras, aquelas todas, mas aquilo não correspondia, aquelas palavras não correspondiam à postura mental dele, porque ele nem exteriorizava aquilo. Então, quando nós oramos, o que a gente faz? Por isso é que a gente pensa como é importante isso. Nós pensamos naquilo que nós vamos falar, mas nós exteriorizamos o nosso pensamento em direção a Jesus, em direção ao mentor, a quem quer que seja, e esse pensamento sai de nós. Ele é enviado para fora de nós, e, ao mesmo tempo em que eu possa viver um estado de contrição, que é o recomendável, né, para uma prece que eu vou fazer, ninguém não faz sentido a gente fazer uma prece ouvindo uma música animada, por exemplo, não tem nada a ver, né? Então, isso dentro de nós é assim também. Dentro de nós vivemos um estado correspondente à qualidade da nossa prece. Então, olha a importância da projeção do meu pensamento. Então, eu começo eu me recolho, faço esse silêncio interior, projeto, exteriorizo esses pensamentos, endereçando esses pensamentos realmente ao alvo da minha prece. É Jesus, é amigo espiritual, é Maria, ou quem quer que seja. Então, é uma correspondência mental coerente com aquilo que eu pretendo fazer. A importância da substituição das ideias frívolas pelas edificantes. Daí o valor terapêutico do trabalho com os exercícios de responsabilidade que impedem a hora vazia com as perturbações decorrentes da ociosidade mental. Claro. Se eu tenho um certo automatismo em pensar em coisas que não são recomendáveis, que não são promissoras para mim como espírito, que são autodestrutivas, se não estiver fazendo nada, esse automatismo vai surgir, né? Aí as pessoas dizem assim, mas não adianta eu ser assim, não adianta eu ler essas coisas, eu continuo do mesmo jeito. Por quê? Por causa desse automatismo que se criou.
por hábitos antigos, muito repetidos. Então, esse automatismo, ele vive em mim. O que ele está recomendando aqui? Ele fala no valor terapêutico do trabalho, porque o trabalho, a responsabilidade, faz com que você ocupe o seu tempo, a sua atenção, e se você se dedica a uma atividade, e isso tira de você, pelo menos por aqueles momentos, esse automatismo danoso. Outra coisa também que você faz é você tem consciente que você tem uma tendência negativa qualquer, esse automatismo. Você não quer ser assim. E você acredita que você possa mudar. Porque se você não acreditar que você pode mudar, você não vai mudar. Como é que você pode mudar se você não acredita em você? Então, é o que eu falei para o meu irmão. Meu irmão disse, você é bom. Eu não sou bom. Eu só compreendo o valor de aprender a ser. Então, ser bom e diferente de compreender o valor de desenvolver hábitos que contradigam os meus hábitos nocivos que eu trago de outras vidas. É assim que a gente tem que fazer. Eu tenho esse automatismo, essas tendências e todas essas coisas, eu combato isso substituindo essas ideias frívolas por ideias edificantes, exercitando isso no trabalho, nas atividades. Eu me forço a isso. No capítulo anterior tem uma frase que eu gosto muito, quer dizer, o amor ilumina a pessoa que quer amar. Pessoas podem dizer, eu não sou capaz de amar, mas se você deseja aprender, você começa o seu mundo interno se transforma, os seus sentimentos se transformam, porque você quer aprender. E é nesse caminho que nós devemos caminhar, seguir. Hora vazia, com perturbações decorrentes da ansiosidade mental. O que mantém o espírito aferrado à vingança por séculos, mesmo compreendendo as leis da imortalidade e do progresso, isso aqui a gente fica pensando, né? É o pensamento alucinado que fixa a ideia, fazendo-o perder-se no espaço-tempo, como se vivesse um eterno agora. Olha que coisa importante que ele está dizendo aqui. Então, quer dizer, aquela ânsia de vingança, a intensidade daquele sentimento se cristaliza na criatura e ela fica vivendo aquele eterno agora, aquele eterno desejo, aquelas coisas todas, que ele fixou aquela ideia. Ele é escravo dos pensamentos que ele cristalizou ao longo do tempo. Por isso essas reuniões com o anão e com esse bispo, porque essas reuniões trazem uma outra realidade para esses espíritos e é uma oportunidade de quebrar esses cristais. Por isso é que essas reuniões onde lá no final de tudo aparece a mãe do espírito. E a mãe é a primeira forma de amor que o espírito encarnado conhece, que ele nunca esquece. Então, o contato com esse amor, o amor dessa mãe, traz esse choque que quebra esse cristal, essa coisa cristalizada nesse hábito de ficar pensando naquilo. É claro que acresce-se a isso também o fato de que o espírito tem medo de enfrentar a realidade, que vai mostrar que ele fez muitas coisas erradas. Então, ele tem medo das consequências. Mas a divina providência mostra também o seguinte: se ele tiver a coragem que necessita para fazer isso, isso vai trazer um mérito a ele e vai transformar a sua vida. Num desses livros, eu não me lembro em qual, nos 3 anteriores que nós estudamos dessa série, tem o exemplo de um desses espíritos que trabalhavam com grupo,
que ele disse que ele foi um desses espíritos chefe de falange hipnotizadores, e que vivia escravizando. Olha só, e ele deixou de ser isso e já estava iluminado, trabalhando num grupo pelo bem. Então, é claro que essas coisas são possíveis. Claro que isso tem que ser possível. Tudo tem que terminar no bem, né? Quando o Espírito se permitir a oportunidade de compreender que somente o amor pode propiciar a eterna felicidade, em qualquer circunstância, tempo e lugar, haverá oportunidade de transformar desgraça em ventura. Então, na verdade, o amor é o grande instrumento transformador das nossas vidas. Emmanuel fala que o amor é a grande força. E o conceito de Deus, de amor e de verdade, como que se confundem, né? Porque Deus é todo amor, Deus é toda verdade, né? Então, isso é algo que faz a gente pensar, né? Leva a gente a reflexionar sobre essas coisas, sobre a importância realmente de aprender a amar e não poder, né? Os sentimentos primitivos, obstinadamente conservadores, a que se dá muita atenção, não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo transcorre a prejuízo de quem assim pensa. Não permitem perceber a evolução do pensamento e o progresso decorrente. Nós estamos falando aí de espíritos estagnados, né? Eles estão... isso nos impressiona realmente. Como é que, desde aquela época, desde do medievo, esses espíritos pensam assim? Tem espíritos aqui que falam em 1400 e tantos, e outros até possivelmente mais antigos, e continuam ali cristalizar aquele negócio. A contagem do tempo para o encarnado é diferente, né? Por isso é que isso nos impressiona tanto. Mas tudo depende de escolhas do espírito. Por isso é que esses processos que nós vemos, essas ações desses espíritos benfeitores, de levar a pessoa, trazer a pessoa para se manifestar, e a pessoa reclama, diz que foi trazida ali a contragosto, e eles realmente reconhecem que foi a contragosto, mas levando em consideração o bem que isso pode trazer aquele espírito, ele há de compreender o valor de fazer isso, né? Que aquilo é benéfico para ele, no fundo. Então, um dia há de compreender isso. Mas eles trazem esses espíritos justamente para esse ponto de reforma, para quebrar aquilo. Tem, né, em capítulos anteriores, ou será que foi no livro? Para mim é uma obra só, os 4 livros. Eles falam a respeito do Eliakim, que é um espírito que ele pertencia ao grupo do profeta Elias, quando o profeta Elias ele organizou aquela ocasião em que aqueles sacerdotes do Baal foram decapitados. O que aconteceu ali? Elias, ele saiu daquela situação, se transformou em João Batista, foi decapitado também, e continua a crescer como espírito.
Esse Eliakim, que era ali, fazia parte do mesmo grupo, se perpetuou naquele ódio, perpetuou não é um termo correto, mas manteve aquele ódio, esse negócio todo, e até os dias de hoje ele estava ali, chefiando falanges do mal para fazer todas essas coisas erradas. Então, o que é diferente nesses dois espíritos? A escolha. Escolhas que eles fizeram. Um resolveu seguir o caminho do bem, apesar de ter feito coisas erradas. O outro escolheu o caminho do ódio, da vingança, de todas essas coisas. E assim com todos esses espíritos. Da mesma forma, mas positivamente, a lei do perdão, fomentadora da paz, também se fixa e se materializa pelo mesmo fenômeno, a monoideia. Então, quer dizer, aqui ele está falando o seguinte, que nós, criadores de posições mentais que podem ser negativas, também somos criadores de coisas positivas. As atitudes que nós temos de odiar uma pessoa, nós também podemos ter a de perdoar. Então, se as pessoas dizem, mas perdoar é difícil, porque isso, aquilo e tal, é difícil para elas nesse momento. Nesse momento. Se não fosse possível, ninguém falaria a respeito de perdão, né? Então ele fala aqui, mesmo fenômeno, monoideia. Okay? Puxa vida, eu estou muito chateado com o mas eu tenho que perdoar, eu quero aprender a perdoar. Eu quero aprender porque é ruim não perdoar alguém, porque eu também vou necessitar de perdão das pessoas. Então eu tenho que aprender. Eu preciso aprender isso. Aí você vai exercitando, seu sentimento vai mudando, você já se aproxima da pessoa, você já não pensa em retaliar, você já tem outras posturas, né? Até que vai um dia, chega a luz do perdão no seu coração e você perdoa a pessoa. Isso é algo que é tão benéfico para você, mas tão benéfico, que uma vez aprendido, você vai querer ser sempre assim, né? Me lembro que uma vez lá no SEAS, a gente estava falando sobre perdão, eu não sei se eu já contei isso. Uma senhora falou assim, não, meu marido me traiu e eu perdoei ele. Mas eu não esqueço de jeito nenhum. Então não perdoou, né? Então não perdoou. Ela diz que perdoou, mas não perdoou, o sentimento está lá. Por que as pessoas se referem nessas situações ao esquecimento? A gente pode pensar nessa situação. Esquece isso. O que está sendo recomendado quando se fala isso? Para de pensar nisso, que isso martiriza. Pois é, exatamente. Você tem que se transformar. Mas você começa, quando você recomenda esquecimento, né? A gente fala automaticamente, esquece isso, rapaz. Para de pensar nisso. É justamente para a pessoa ter, assim, meio subconscientemente, a gente recomenda isso, porque a pessoa, parando de pensar naquilo, ela tem a oportunidade de alimentar outros sentimentos, outras posturas mentais, todas essas coisas. Então, além do que, sugerir que a pessoa esqueça é a mesma coisa que sugerir. Não dê tanta importância a isso na sua vida. Não faça disso uma coisa de importância capital, porque isso vai atrapalhar a sua vida.
pense em outras coisas, faça outras coisas. Então, vivenciar esses sentimentos é ruim. Então, se você não consegue ali aquela reforma imediata, você cria estratagemas que acabem ocupando a sua mente com outras coisas que anulem aquele sentir que, na verdade, atrapalha você, né? As transformações primitivas do perispírito, muito comuns nos seres atrasados, são a origem dos contos imaginários do passado sobre casas mal-assombradas, vampiros e outros fenômenos de pós-morte criados em face da ignorância. Na verdade, sempre que a gente ouve essas histórias, quer dizer, o cinema usa a imaginação para criar essas figuras e tudo isso, mas alguém no passado foi vidente e percebeu uma criatura como essa, né? Por exemplo, por que tem essa figura estilizada do fantasma como alguém com um lençol branco? Né? Porque a aparência é diáfana e é clara. Por que se fala corpo astral? Astral porque a matéria astral ela tem um brilho próprio. Então, é como o astro que tem luz própria, por isso que é astral. Então, tem esse brilho. Claro que não são todas as pessoas que vivem essa situação, mas, normalmente, o corpo astral tem esse brilho próprio, né? Então, tem essa aparência diáfana e clara, parecendo realmente um lençol. Então, a pessoa, quando pensa aquilo, faz esse tipo de referência. De maneira correspondente na dimensão espiritual, onde renasceram beneméritos da humanidade, foram realizadas obras de amor e de progresso, propiciando a evolução do senso moral graças à vibração que se mantém na psicosfera desses locais. Então, nós sabemos que no capítulo que vem nós vamos falar a respeito disso, num local de reunião que se dá na Amazônia, né? Na dimensão espiritual, os locais onde se vive aquela psicosfera benéfica, eles são propícios a essas construções, né? Então, é possível fazer aquilo. Fala-se que o nosso lar foi construído por beneméritos portugueses, antigamente. A organização dos servos de Maria, tudo isso é fruto do amor. Da mesma maneira, as criações mentais inferiores também plasmam na matéria astral o correspondente negativo dessas coisas, como nós vamos ver quando nós falarmos lá da Cidade da Justiça. No cotidiano, acontece repetição de acidentes de veículos em determinados locais. Tais locais foram malsinados com a psicosfera impregnada de sentimentos de apreensão, de medo e de lamentação. Então, ele explica que aquele local é malsinado. Ali, muitas vezes, a psicosfera daquele local é formada não só por aquelas pessoas que desencarnaram ali, mas como algumas que até permanecem nesses locais, gerando essa psicosfera correspondente, porque essa psicosfera é alimentada por aqueles sentimentos de lamentação, de desespero, muitas vezes de raiva e tudo isso, né? Então, isso marca o local. A razão primordial é que os acidentados não preparados para a desencarnação permanecem nos locais em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos infelizes, criando uma psicosfera sombria que aturde os motoristas descuidados ou invigilantes, como a gente falou, né?
O apego exagerado a bens materiais, atacando aos que visam suas antigas posses. O ciúme do ex-cônjuge que permanece encarnado e outras situações que incorrem até em obsessões, todos esses processos devem se beneficiar da oração e da vigilância do pensamento. Então, nós não temos nada a temer, né? Nós podemos, eventualmente, passar por um local de psicosfera negativa, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos, podemos e devemos ser fonte de bons pensamentos. A nossa mente é criadora de coisas positivas. E nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade. Então, todas as vezes que nós passamos por alguém que esteja caído na rua, emitamos um pensamento positivo em direção àquela pessoa, pedindo para Jesus cuidar dela. Todas as vezes que nós passamos por um local qualquer onde nós vemos algo negativo, emitamos um pensamento positivo, contribuindo para amainar aquele ambiente mental que não é positivo, né? Todo esforço deve ser investido na conduta mental saudável e na emoção equilibrada que promovem o bem-estar de quem assim age. Então, está aí, nós não somos, mais uma vez, nós temos que ser beneficiários dos nossos bons pensamentos, beneficiar as pessoas também, e não tão somente vítima das escolhas, dos pensamentos decorrentes das escolhas erradas que nós e outros fizeram também, né? Então, nós não temos que ter essa... nós temos que entender que somos capazes dessas coisas, né? Chegou a minha digníssima esposa. Boa noite. Boa noite. Aquela aqui. Então, o milagre da vida tem leis que são desconhecidas ou desrespeitadas, mas tudo no universo obedece ao mesmo plano de amor e dever inadiáveis. Então, existe um plano, o plano que determina que tudo vai acabar no bem. Não importa o tempo, não que o tempo não importe, mas independentemente de qualquer coisa, o bem vai sempre prevalecer. Por isso é que nessas ideias religiosas ultrapassadas, as pessoas, por ignorância e refletindo a própria maneira de pensar, elas falam em penas eternas, em castigos eternos. E, ora, se Deus, que é o maior poder que nós podemos conceber, ele perdoa, ele é misericordioso, então não há... A impiedade não pode fazer parte da vida das pessoas, né? Nunca nos permitamos duvidar das soberanas leis da vida que sustentam o equilíbrio do cosmos, e a força de adesão ou desagregação dos corpos. Então, tudo isso é planejado, né? Tudo isso está em equilíbrio. Tudo isso fala
de leis que são incorruptíveis. Então, nós vivemos situações que, se o nosso pensamento tiver limites pobres, a nossa percepção, nós vamos achar que estamos vivendo no caos, mas esse caos existe dentro de um plano de ordem. E por isso é que essas coisas vão mudar, porque esse caos não pode mais demorar. Pensa no bem e a luz da paz clareará os teus passos. O amor ilumina a alma que deseja amar. Os espíritos que vieram acompanhando o ex-religioso e foram detidos no intento de desarmonizar o ambiente, ouviram o benfeitor em estado quase de transe como resultado da ambiência vibratória. Então, aqui nós estamos entendendo o seguinte: Barçanufo não está falando só para aqueles espíritos que o acompanham, está falando principalmente para aqueles que acompanhavam o bispo, orientando eles nesse sentido para eles compreenderem, terem outra referência. De imediato entenderam o irmão Spinelli, que lhes explicou o motivo por que ali se encontravam, como uma oportunidade que o amor a todos oferece, como oportunidade de despertar para as responsabilidades da vida. Eu repeti aqui. Não se vive por acaso sem rumo ou sem proveito. O universo não é um amontoado de coincidências ou inutilidades, como eu penso materialista. Conclamou-os a mudança de atitude mental, mas asseverando que podiam escolher entre permanecer ali ou retornarem à região de ignorância e primitivismo. Então, nós estamos vivendo a época da última escolha, da última oportunidade. Todos esses espíritos estão reencarnados aqui para escolherem para onde querem ir, se querem permanecer no mundo de regeneração ou se vão migrar para outro lugar inferior à Terra. Elucidou, todos um período em que todas as edificações do mal seriam saneadas e seus habitantes seriam reconduzidos à reencarnação, ou, de acordo com as cargas vibratórias relativas à condição moral, seriam recambiados para planeta inferior. Explicou que todos terão a oportunidade de ascender, de evoluir ou permanecer na condição de preferência, enquanto uns expressavam medo, outros lamentavam terem se demorado na condição moral em que se encontravam, o que é uma coisa positiva. Se eles lamentavam, eles estão perto de se transformar, mas vê-se que eles estavam na ignorância porque eles eram mantidos nessa ignorância. Com generosidade e simpatia, os organizadores separaram os grupos por afinidade de anelo e logo foram retirados do recinto e encaminhados para as unidades de seleção em outra esfera. Então, aqui eles já estavam separados e eles sabem exatamente aquele que está perto de se reformar ou aquele que está enganando e não quer se reformar. Aí eles se separam justamente dessa maneira. Olha, agora está na hora de devolver a palavra a Simone, né? Então, vamos parar aqui nesse slide 13, tá, Simone? Tá ótimo. Tá bom? A gente aqui vai para acabar um pouquinho da 10 ou a gente já vai para 11? Para o capítulo. Ah, não, esse é o 13, Ainda do 10, né? 13. Desculpa, eu falei, tá certo, do 13. Aí depois vai para o 14. Ah, tá. Então tá. Tá? Não, pois é, a gente termina. Vamos acabar o 13. Deixa eu ver aqui. Não, é só para eu anotar. Olha, porque também tem coisas importantes aqui. Acho que não tem importância, mesmo só faltam 2 slides, a gente no próximo começa. Não, tá ótimo, a gente acaba no próximo, não tem é só para eu poder anotar, para poder ter antes da aula, para o podcast da aula. Slide 13 do capítulo 13. Ah, ótimo, perfeito. Inesquecível.
Rodrigo, você pode fazer a prece final para a gente? Posso, vamos lá, vamos lá. Então, convido todo mundo a fechar os olhos para se conectar aí com o plano interior, se conectar com mais facilidade à espiritualidade. Se é que a gente não está conectado depois de tantas histórias interessantes que a gente tem trazido aqui com o Celso, com esse nosso irmão Barçanufo e todo mundo que faz parte dessa história. Então, que a espiritualidade possa nos ajudar a internalizar, a consolidar esse conhecimento que tem sido trazido pelo Celso, que a gente consiga entender que existem muitas pessoas com boas intenções, existem muitas pessoas realmente querendo tanto se reformar quanto ajudar outras pessoas também. Mas, infelizmente, a gente acaba se distraindo no caminho. Infelizmente, a gente acaba, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente não apenas se distrai ao longo da nossa jornada, mas a gente, pela vaidade, acaba também distraindo outras pessoas. Então, que a gente não utilize o nosso pensamento para desejar mal a alguém, mas que a gente consiga, nesse momento, elevar a nossa vibração para poder fazer uma prece, para poder pedir por aquele alguém. Que Deus tenha misericórdia por aquela pessoa que tanto erra por si, quanto, ainda mais catastroficamente, acaba errando pelo outro também. Então, que a gente consiga ter essa misericórdia e não julgar, de não nos incomodar com a pessoa que erra, mas principalmente que a gente possa ativamente ajudar a acender uma luzinha naquele pontinho de luz, fazer com que ela consiga se conscientizar do erro dela e que ela consiga seguir em frente, cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, mas que a gente consiga fazer com que nenhuma ovelha fique para trás. Que a gente consiga se reunir todos como uma grande família em reforma para a gente seguir a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, excelente mês para todos. A gente se vê mês que vem, então. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, noite. Celso. Obrigado.